E então, pessoal, estou aqui com a Sônia Campos, já renomada jornalista e uma nova parceira do Jus Integra, uma pessoa que aceitou o nosso convite de pronto e essa parceria está sendo muito proveitosa para a gente e nós vamos fazer bastante proveito também disso, né? Porque ela é uma pessoa que tem produto, a gente precisa desses produtos que ela oferece, que é o posicionamento nas redes, e ela vai falar muito sobre isso também, na oportunidade. E aqui também a gente tem o escritor Ravi Savaia, e Ravi, uma pessoa que a gente conheceu, e agora a parceria se tornou concreta e oficial, da Advogados Completo. Então, hoje é um dia especial porque a gente está fazendo o lançamento do livro, né? Uhum. De um livro e ele vai comentar tudo, quase tudo, né? Porque as pessoas vão adquirir e aí vão saber tudo, Ravi. Então, obrigado pelo convite, tá? Miquel, obrigada, obrigada. Bom, é uma honra estar aqui, então, participando aqui do Jus Café Completo. Antes de eu iniciar, então, a entrevista com o Ravi Sabaia, professor, então, que está num momento bem importante, lançando esse livro, eu quero rapidamente me apresentar para que todos vejam o quão entusiasmado eu estou nesse momento, porque tem tudo a ver com a minha trajetória. Durante 15 anos eu fui repórter, editora, apresentadora de veículos de comunicação, tanto aqui em Florianópolis quanto em Brasília, cidade que eu morei durante 5 anos, e também passei a trabalhar como assessora de imprensa também em órgãos públicos. Trabalhei no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e por quase 8 anos aqui em Florianópolis, no Ministério Público de Santa Catarina. Então, o tema jurídico, né, sempre foi muito presente nessa minha trajetória. Então, quando o Miqueias chega para propor essa parceria no Jus Integra, eu percebi que tudo fazia sentido, toda aquela minha caminhada fez sentido até aqui, de a gente sim estar podendo levar um conteúdo com qualidade. Hoje, nas minhas redes, no @Sônia Campos Jornalista, eu trago informações para as pessoas ecoarem a sua voz. Como eu falei ali no início, eu acho importante, muitas vezes a gente tem uma bagagem enorme, toda uma trajetória, e a gente acaba não contando isso para o mundo, não dividindo. Então, a gente tem a oportunidade de ser educativo, de levar informação com qualidade no meio de tanta desinformação e, ao mesmo tempo, ampliar nossas oportunidades profissionais, se posicionando numa fala em público através da oratória e também gravando vídeos. Então, eu convido todos a me seguirem ali no @Sônia Campos Jornalista, para que a gente possa trocar mais ideias. E nesse sentido de tanta informação, de se posicionar, conhecer o professor Ravi Savaia é bastante satisfatório, porque vejo que é um estudioso na área, apaixonado pela causa, né? E para iniciar, dar mais uma vez boas-vindas, né, a você, professor. Queria conversar contigo um pouquinho, então, sobre esse livro, né, sobre o domínio da justiça. Como é que se tornou central esse tema na sua vida, né? O tema da justiça, do sistema prisional brasileiro. Então, Sônia, parabéns pela sua trajetória, viu? Você foi falando, eu fui criando imagens aqui, né? Foi muito bom. Você se expressa de uma forma muito legal, muito assertiva, assim. E eu concordo com você, quem não tem passado não tem presente, quem não tem presente não tem futuro. Então, o passado é muito importante. Esse livro começou com vários rascunhos que eu fazia e foi um tema que sempre me incomodava, porque era sempre tratado de uma forma de jogar sujeira para debaixo do tapete, a ressocialização. E você observa que até mesmo políticos em época de eleição evitam esse tema, porque esse tema trata de um câncer generalizado que as pessoas tentam tratar com homeopatia, entendeu? E então, no momento que eu fui fazendo vários rascunhos, até que a Suzana von Richthofen me mandou um presente, que era um porta-laptop, que ela gostava do meu canal, Advogado Completo. E aí, a partir quando eu recebi esse presente, eu comecei a perceber que, não entrando no mérito do caso, mas que as pessoas têm uma mania de
quem teve uma condenação tem que ter uma condenação perpétua, sabe uma coisa assim? Não adianta cumprir sua pena. Parece que tem uma sede no inconsciente coletivo do ser humano, Jung fala muito bem disso, de punição. Como se nós, a sociedade, fôssemos os juízes, os detentores dos valores morais e éticos, e eles, os detentos, fosse a escória do mundo. Então, no livro, eu coloco... Mas voltando para perder o fio da meada, né? Quando eu recebo esse presente da Suzana, eu falei, não, agora eu vou fazer esse livro, porque ela reestruturou a vida dela, ela teve um filho, casou com uma pessoa maravilhosa, ela continua a vida. Mesmo assim, é sempre objeto de críticas pela imprensa, sempre colocando de uma forma negativa. Então, na verdade, no Brasil a gente não tem pena perpétua, né? Com exceção em casos de guerra declarada, que é por fuzilamento e etc., ou abatimento de avião. Mas esses ex-detentos acabam tendo penas perpétuas. Não pode ir no supermercado, não pode ir não sei aonde, qualquer lugar é a criminosa, é o criminoso. Então, eu acho que o cumprimento da pena perde o seu real valor. Para escrever esse livro, Ravi, você visitou prisões, conversou com detentos, advogados, familiares, né? Me conta um pouquinho de todo esse processo, de como que isso impactou, assim, na tua vida, enfim, na própria escrita do livro. Porque você pode visitar um presídio, é como se fosse visitar uma casa que jogaram a sujeira tudo para debaixo do tapete, né? Esconder a pizza no forno, guardar os leões, né? Mas, quando você vai visitar um presídio com um olhar mais frio, mais realista, você fica enojado, porque é um genocídio invisível. Por que eu falo que é um genocídio invisível? Porque não está aos nossos olhos. Uma coisa é o presídio fazer uma visita preparada para receber alunos de direito, ou para receber um doutor, um professor, que seja, né? Outra coisa é você conhecer a realidade do presídio, que é superlotação. Quando eles fazem qualquer programa de ressocialização, esses presos são tratados como escravos, entendeu? Então, além dessa superlotação, tem a corrupção também. Que, às vezes, esses próprios presos não recebem nem pelo que trabalham. Foi feita uma operação no Ceará e descobriu que os próprios policiais facilitavam a entrega de celular. E isso é uma coisa que é normal no Brasil. É quase que você ter arma dentro de... Não, desculpa, ter celular dentro de um presídio é uma coisa institucionalizada corruptamente, entendeu? Porque é carcereiro que entra na jogada ganhando uma grana, é o diretor que entra, é cheio de esquemas, entendeu? Então, realmente, com exceções, existem exceções, que eu cito no livro, mas, de um modo geral, os presídios brasileiros são campos de concentração. E nessa produção do teu livro, professor, me conta como é que foi, quanto tempo foi para escrever esse livro, como é que tu estruturou os capítulos desse livro? Demorou, Sônia, demorou uns 3 a 4 anos, porque quando eu achava que tinha terminado, vinha poxa, eu tenho que contar como é que foi a história penal no Brasil, desde lá dos colonizadores, ordenamento Afonso, manuelitas, voltando lá no passado do Brasil, dali já começou a ter uma exclusão, né, de separar os negros, a discriminação dos negros, os índios, o genocídio de índio. E aí eu tive que costurar de uma forma, respaldando com autores como Galeano, que escreveu o livro Veias Abertas da América Latina, que ele fala desse genocídio que teve na América Latina como um todo, que a gente praticamente o nosso ouro foi saqueado para pagar a dívida de Portugal, né? E quando brasileiros visitam Portugal, são discriminados, sendo que a gente pagou a dívida deles. Então é tudo meio... O mundo parece estar de cabeça para baixo, sabe? Então, quando eu achava que estava no fim, sempre vinha mais um outro autor que trazia uma luz. E uma coisa que muito me tocou nessa pesquisa é que a gente vive numa sociedade doente.
Então, como é que você pode fazer uma ressocialização numa sociedade dessocializada? Então, esse é o questionamento que eu faço no livro, porque Jung fala, e o próprio Freud fala, que a agressão humana é tão forte quanto os desejos sexuais. E o desejo de punição faz parte de um inconsciente coletivo já universal. Que aí vem para os jargões, ditados populares que a gente conhece, lugar de bandido é na cadeia, bandido tem que morrer mesmo. São culturas que vão criando que a pessoa deixa de olhar para si, para os seus problemas, e sente um alívio no ato de punir. Entendeu? Então, aí eu falo o delírio da punição, porque a função da pena é reabilitar, é transformar aquele indivíduo. E não, Eu até e não causar uma punição como se fosse na época da Idade Média, por exemplo, a gente tinha a prova de Ordélius, que a pessoa era jogada num mar cheio de tubarão, com a mão amarrada, e falava assim, se ele sair dali é porque era uma intervenção divina, então ele não é culpado. Ou a pessoa era jogada na frente de um leão, se o leão não comer ele, é porque tem uma intervenção divina. Isso é a Idade Média, a gente está falando, né? A prova de Ordélius. A coisa começa a mudar no Iluminismo, quando pensadores como Montesquieu, Voltaire, Jeremy Bentham, que escreveu Dos Delitos e das Penas, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho estão ali na Idade Média ainda, mas eles já começam a falar um pouco do espírito de como entender melhor a punição, a função da pena. Então a gente então a trajetória humana com relação à ressocialização e à função da pena é como se fosse uma montanha-russa. A gente tem momentos maravilhosos, aí cai de novo, né? Eu até anotei Então, a revolução. aqui, Rabi, eu tinha notado aqui que no seu livro você afirma que o sistema de justiça brasileiro, em vez de restaurar, ele perpetua a desumanização, como você está colocando, né? Aí eu te pergunto, o que seria a chamada uma justiça redentora para você? Como que ela poderia ser implementada? Aí é uma pergunta muito inteligente, porque eu acredito, eu criei 2 projetos, que é o Ressociarte, porque eu acredito muito no poder da arte, da cultura, da música, para restaurar o ser humano. E criei um projeto que chama Reviva, que é do letramento. Porque se a gente tiver uma educação eficiente, no futuro, até educação financeira nas escolas, a gente vai ter, no futuro, a gente pode melhorar esse prognóstico, porque agora não tem uma solução mágica, porque a solução começa na educação, no letramento. Então, tem um projeto meu que chama Reviva, que é justamente focando no letramento, não só na base mesmo ali, quando a criança está começando ali, né? E porque o que acontece? Essa coisa de delinquência começa na escola, porque o professor deixa o menino passar de ano, não precisa estudar, e a sociedade começou, de uma certa forma, a entrar num processo de emburrecimento. Bauman não utiliza essa palavra, Bauman ficou líquida. Então, o professor é punido se ele não passar o aluno. Então, o que acontece isso? Lá na escola, o garotinho começa a ver que o filho do outro tem mais coisa, ele tem menos, começa a criar um complexo de inferioridade, e ele quer ser igual ao amiguinho a qualquer custo. Não importa se ele vai vender droga, não importa se ele vai furtar, roubar e etc. Ou se prostituir, né? Infelizmente, o Brasil, essa a realidade do Brasil. Se a gente não mudar a educação, a gente vai estar tratando de um câncer como se fosse com dipirona, entendeu? Vou colocar um outro trecho do seu livro que eu anotei aqui. Você se refere à sua experiência como uma descida aos infernos, como Orfeu, tentando salvar algo que parece perdido. Eu queria que falasse como é que essa metáfora reflete essa tua visão do sistema prisional e dessa possibilidade, né, que vem colocando aqui de transformação.
Assim, é porque eu sou apaixonado pelo direito. Então, para você entrar nesses temas tão delicados, tão sensíveis, se você não for apaixonado, você evita, sabe? Então, então Orfeu era apaixonado por Eurídice na mitologia grega. Eu tenho certeza que você conhece a história, porque você te tocou, né? E ela vai para o inferno e ele pede aos deuses para ele ir resgatá-la, né? Então, só que tinha uma condição, ele não olhar nos olhos de Eurídice. A mitologia grega é muito mágica. Eu faço uma associação que é como eu entro nesse inferno, só que com uma diferença, eu olho nos olhos do que está acontecendo verdadeiramente. Então, é um livro polêmico, porque eu não cito nomes, mas eu cito todo o sistema que existe. Que começa da barraquinha na frente do presídio, que já vende, se o cara quiser um lanche, um McDonald's, qualquer coisa, ele vai ter, se ele tiver que pagar R$ 400. Aí já entra uma corrupção que vai lá para o diretor, que é o cabeça do presídio. É uma coisa assim imunda, esse mundo. E policiais que vendem armas para os próprios bandidos. Tira de um e vende para cá. Aí eu falo que é como que existe uma estrutura que é abaixo do inferno, né? Que eu acho que para onde essas pessoas vão. Porque uma pessoa que tem que defender a lei, a justiça, que alimenta o crime, nem o diabo vai querer. Entendeu? Assim, não, eu estou falando não no aspecto de julgamento, tá, Sônia? No aspecto mais de a gente vê tanta... Por isso que eu falo, os invisíveis legalizados, né? Embora eu faça explicando uma exceção no livro, que existe policiais muito íntegros que cumprem a lei, mas existe uma parte dos policiais que são corruptos, que são bandidos legalizados. Então, a corrupção se tornou sistêmica. Então, a pessoa, quando entra no presídio, o que ela vai preferir? Ser protegida pelo Estado Democrático de Direito, ou ela vai preferir ter o apoio de uma facção, que talvez vai até cuidar da família dela, em troca de uma fidelidade? O Estado, na sua omissão, abriu uma brecha para o crescimento da facção PCC e o Comando Vermelho, que hoje cumpre mais o papel do Estado que o próprio Estado Democrático de Direito, que eu até faço uma provocação no livro que eu falo, é Estado ausente de deveres, sabe? Dá mais para... Eu tenho uma escrita muito visceral, assim, muito visceral. Uhum. Até na escrita, né, você menciona que buscava plantar as sementes de uma nova visão de justiça, né? Essa justiça de cura, né? E aí, com todos esses elementos que tu vem colocando, né? Ela queria transformar isso que temos atualmente, né? Essas sementes, Sônia, bem legal essa pergunta, porque é o seguinte, essas sementes são, na verdade, possíveis soluções, mas não mágicas, que sempre têm que ser construídas com muita paciência. Quando eu falo do processo Ressociarte, é uma coisa que envolve infraestrutura, investimento do governo, investimento do Estado, envolve todo um aparelhamento para fazer um projeto desse, que muitos são descontinuados por uma crítica social, que fala, poxa, fica gastando com preso e não gasta em outro setor. Mas o pessoal não entende que uma pessoa que volta para a sociedade reintegrada, ela vai ajudar no corpo social como um todo. Por isso que Freud fala muito do nós e eles. O ser humano tem muito isso. Parece muito aquela coisa do vizinho, sabe? Esse vizinho aí é muito chato. Nossa, ele toca buzina. Aí, de repente, você cria um arquétipo desse vizinho que ele é quase beira um demônio. É o que as pessoas fazem com ex-detentos. Então, eu falo da solução através da arte, da cultura, da educação, e falo também que tem que primeiro, porque assim, não adianta a pessoa voltar, porque quem geralmente emprega ex-detentos são ex-detentos que têm empresa. Olha que louco. Geralmente. E o Estado é muito louco, porque o Estado fala assim na Lei de Execução Penal, que é a nossa LEP, fala a gente tem que garantir a dignidade da pessoa humana, os direitos individuais, etc. Mas esse mesmo Estado, às
vezes impede um ex-detento de passar num concurso para policial, por exemplo. Não pode. Então, é mais ou menos faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Sabe uma coisa assim? Então, é antagônico. Né? É bastante antagônico. Você propõe, né, tá me dizendo, então, que é como se, né, no atual sistema fosse um fim, né, a prisão, né? Quando, na verdade, ela pode ser um novo começo, na tua visão. É um começo, só que a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem 850 mil presos, sendo que a capacidade dos presídios não chega a 600 mil. A gente está falando de 300 mil presos que são colocados em cela como os corpos eram colocados em campos de concentração. Aí você imagina, o cara é colocado numa cela onde não tem divisão. Às vezes o cara roubou uma galinha, né, modo de falar, e ele é colocado junto com um traficante perigosíssimo. Esse contato é muito ruim. Então, eles não têm nenhuma questão de filtro, porque não tem estrutura. Então, joga todo mundo no mesmo buraco ali, 100 pessoas na mesma cela, com doenças venéreas. Eu fiz pesquisa, tem muita DST nesses ambientes. Como é que você vai pensar em ressocialização dentro de uma estrutura dessa? É muito difícil, porque a pessoa fala, junto ao abuso de autoridade, né, que é uma coisa notória no Brasil. Teve um caso recente que a pessoa furou um sinal, a polícia parou, arrancou o cara, jogou o cara no chão, porque ele tinha furado um sinal. Eu não estou querendo fazer uma apologia a não gostar de polícia, não é isso. Mas o abuso de autoridade cria uma estigmação na pessoa que sofre aquilo, que ela começa a venerar grandes chefões. Você pega, por exemplo, o Pablo Escobar, já tem 8 filmes sobre esse cara, tem séries. E esse cara era um bandido nojento que derrubou um avião com mais de 400 pessoas porque ele achava que o inimigo dele estava lá, matando criança, matando bebê. E as pessoas veneram esses caras. Mas o cara que está se recuperando porque roubou um carro, furtou um carro, esse não. Esse é ladrão de galinha, ele tem que pagar, tem que ser preso. Mas o chefão não. A gente está falando agora do chefão. O chefão que desafia o sistema. E as pessoas adoram esses anti-heróis. Isso vem da cultura americana. Né? O anti-herói, o Scarface, né? Uhum. Professor, eu sei que é atraente, né? O bad boy é atraente, né? Mas é doente isso aí, porque eu não posso idolatrar um Pablo Escobar e chutar um cara que furtou uma bicicleta, sabe uma coisa assim? Eu não posso fazer isso. Não é racional, não é equilibrado. Uhum. Diante de todo esse cenário que abordas no livro, né? Hoje, na tua concepção, eu acredito que é para todo cidadão brasileiro, mas cabe a mim perguntar, para quem que é? Para quem que tu achas que, né? Para quem vai se identificar com o teu livro e a partir daí pode trazer mudanças sociais, né? Pode provocar, enfim, a partir da leitura, pode fechar alguns pontos, pode se sentir, né, estimulado para trazer uma nova realidade para essas novas gerações. Eu tenho uma filha de 15 anos, jogadora de vôlei, sou apaixonado por ela. Vai ser pessoas como ela, como o filho dela. Esse livro é para as futuras gerações. Porque se a gente começa a tratar o preconceito social agora, entender que uma pessoa que errou, Jolene falava que a gente tem tanto, como é que fala, Aristóteles como Hitler dentro da gente, né? Claro que é muito, não estou indo ao pé da letra, mas a gente tem tanto bem quanto mal dentro da gente. Então, se a gente tratar essa coisa da discriminação, de dar mais oportunidade, mudar um pouco as leis em relação a algumas políticas, e também abraçar, porque imagina, a sociedade chuta o vulnerável.
ela chuta o vulnerável. E o vulnerável é o que precisa da nossa ajuda. Porque é muito fácil eu fazer um jantar para um governador, Sônia. Mas eu quero ver fazer um jantar para um mendigo. Não vou fazer. Então, porque isso aí é uma coisa atávica da nossa cultura. E, às vezes, esse mendigo pode ter muito mais sabedoria do que um governador corrupto. Então esse livro é para gerações futuras, mas eu lanço as sementes para a gente começar agora um trabalho de tentar se policiar na não discriminação. Tem até um código penal do inimigo, que foi feito pelo Jacobs, que ele fala o seguinte: quem praticou um crime é inimigo da sociedade. É um código penal segregador. A pessoa que pratica um crime ela é considerada pré-morta em herança no direito civil. E se a gente tiver um sistema de reintegração eficaz, sem falácia, onde tem a prática, a gente pode citar casos do Anderson Silva, que era um delinquente, ladrão, do UFC, ele ressocializou. O Carlinhos Brown, a gente tem o Abagnale, lembra do Abagnale? Aquele filme, Prenda-me se for capaz. Depois ele foi trabalhar na CIA, ele era um falsário, né? Viajava de avião e etc. Depois ele foi ser um instrumento para a CIA, para ajudar a detectar os falsários. Então, e eu cito vários outros nomes, até não conhecidos no livro, da força da educação e da cultura. E da religiosidade também, mas não uma fé fanática. Eu acho que tem que ser uma religião que respeite a diversidade. Se o cara é da macumba, bacana, vamos respeitar a crença dele. Não aquela coisa, só Jesus salva, só Buda salva. Não, não, não. Vamos respeitar essa diversidade para as pessoas procurar o centro delas. Eu acho que religião é buscar o centro, não é ficar fanático com a Bíblia debaixo do braço e virar aquele crente chato. Não é isso. Religião tem uma abrangência de reconectar o homem a Deus. Então, eu acho que esse acorde, né? Educação, cultura e religião. Perfeito. A Andréia Arruda aqui até nos mandou uma mensagem, professor. A Andréia Arruda aqui, obrigada. A Andréia Arruda, obrigada pela participação, Andréia. Concordando com o que estás falando ali, ela disse que verdade, exatamente, né? Todo esse teu ponto de vista, né? Encontra eco. São muito inteligentes, né? Então, perguntas assim parece que você fez o livro comigo, né? Fez o piano a 4 mãos, então fica um bate-papo muito legal. Perfeito. E aí, deixa eu entender um pouco o professor Ravi, né, até para quem está nos assistindo também, em trazer todo esse contexto, que a gente vê que ele é amplo, né, ao mesmo tempo que ele é específico ali no sistema prisional, mas ele é amplo, porque são vários os lados dessa questão, né, é preciso todo um trabalho social da sociedade, do cidadão, para que a gente consiga mudar essa narrativa, né? Em relação a livros, professor, conta um pouco, né, dessa tua trajetória, né? Falaste especificamente deste, né? Esse é o teu grande filho. O que é o professor escritor? Conta um pouquinho para a gente conhecer. Eu acho que é um sonhador, porque a gente vê a música inédita do John Lennon, né, que ele fala, imagina um mundo sem fronteiras, sem fome. Eu tenho um pouco dessa utopia do John, não comparando com ele, eu acho ele muito genial. Mas o escritor Ravi é um sonhador, um romântico, e inclusive tem um capítulo que eu dedico para as mulheres detentas também, que merecem um tratamento muito mais delicado, muito mais sensível. Relato casos até de abusos sexuais que existem dentro de uma prisão, coisas horríveis que fazem lá e ninguém fica sabendo. Então, eu acho que eu tenho um lado também meio corajoso, porque eu não tenho um rabo preso, sabe, com política. E sou apaixonado por música também, né? Eu toco violão clássico. Então, juntou a sensibilidade com a paixão pela justiça, pelo direito. Mas é muito difícil falar de si mesmo, né? A gente vai se descobrindo a cada dia, né, Sônia?
E ao falar, não sei se concordas, ao falar para os outros sobre a gente se percebe também, né? A gente acaba trazendo à tona e, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente reflete se é assim mesmo que a gente se enxerga, enfim, né? Eu acho que é bacana esse exercício de a gente falar sobre a gente, assim, ainda mais vendo, né, do meu ponto de vista, né, te observando e olhando tu, né, escutando tu falares, uma pessoa estudiosa que se dedica e que sim é importante se posicionar e trazer esse ponto de vista para que haja então reflexão, para que haja, né, para que mais pessoas e aí acho que vai concordar comigo. A gente coloca o nosso ponto de vista na sociedade, né? E traz à tona essa reflexão, essa discussão, né? Enquanto a gente coloca, a gente está aberto para discutir e trazer um ponto de vista, né? Para que isso possa ecoar e transformar essa realidade, né? É um diálogo, né? Porque as pessoas, você vê, a gente vive numa geração que não gosta de DR, né, na relação. Mas tem DR que são maravilhosos. Você está com aquele gravado no peito e você, não vou falar porque vai ofender. E às vezes a mulher chega para o homem e fala, você está falhando nesses aspectos. Eu não estou gostando. E ela se sente mais leve. E o homem pode aprender com ela também a como se relacionar. Então, eu sou totalmente a favor de uma boa DR, não uma discussão, né? Porque se a gente está sempre aprendendo, por isso que eu nunca discriminei. Eu acho que veio também só nessa coisa da ressocialização, porque eu nunca discriminei ninguém. Então, às vezes eu namorava, quando era mais jovem, com uma moça mais louca, entre aspas, dita como louca pela sociedade, e aquilo era maravilhoso, aquele namoro, porque eu acho que todo louco tem um pouco de inteligência e a gente trocava muitas ideias e acabava que ela me curava e eu curava ela. Então, então esses preconceitos tem até com pessoa, ela é bipolar, sabe um negócio assim? Cuidado. Não, abraça, porque você curando uma outra pessoa cura também, né? Então, eu acho que eu nunca tive esse. Com certeza. Bom, e aí, dentro desse posicionamento teu, né, tão enfático e tão estudado ali, né, nesses diversos aspectos que tu levantaste no livro, né, tu te posiciona também nas redes sociais, né? Eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, desse caminho de levar para o livro, né, de ter essa obra, de estar presente nas redes também, se posicionando. Hoje, é preciso estar multimídia para poder ecoar essa voz, né? E para poder trazer essas reflexões para a sociedade, né? Exato. O que eu acho que algumas pessoas estão se perdendo nesse aspecto de mídia social, estão muito focadas em quantidade. E eu percebi que quando eu mudei meu foco para qualidade, você faz interações mais ricas. Quando você está com foco na qualidade do seu espectador, o seu ouvinte. Porque está muito uma questão de milhões, sabe aquela coisa? A pessoa é mensurada pelo número que ela tem. Esse é o Ravi, o Instagram dele tem 10 mil juristas. Isso para mim é uma bobagem, poderia ter 1000. Eu acho que essa mensuração pelo que você tem e não pelo que você eu acho que é uma coisa que eu acho que vai ser trabalhada no futuro da internet, porque quantidade não é qualidade, né? Uhum. E eu acho que está todo mundo no exercício de aprendizado, como lidar com as redes. Eu acho que tem que botar a cara para bater, porque mesmo que você põe um pouquinho a cara para bater nas mídias sociais, vem um retorno, porque o mundo agora está mais virtual do que físico. Exato. Mas quem negar essa realidade nos próximos 5 anos, eu acho que vai ficar. Claro que eu posso fazer uma fala nostálgica aqui, Sônia. É bom você estar no fogão de lenha, tocando violão, olhando nos olhos da pessoa. Tudo isso é muito romântico, é bonito. Mas no aspecto de trabalho, quem não botar a cara para bater nas mídias sociais vai ficar para trás. É verdade, sobre esse posicionamento, né? Com cautela, que não visa a quantidade,
mas sim a qualidade, a propositura de discussões, de diálogos, né, profundos que façam a diferença na vida das pessoas, né? Enfim, eu também acredito. Você tem um público já que acompanha você. Quando você for lançar seu livro, você já tem uma pessoa que admira a sua essência. Então, como é que você cativou esse público? Colocando a cara, colocando a sua vida, e tem pessoas que não gostam de fazer isso, né? Então, É um aprendizado, é um aprendizado. Então eu acho que esse ato de se expor, vamos falar assim, essa exposição, que algumas pessoas evitam, porque ela tem alguns colaterais chatos também, às vezes, né? Uhum. Mas, se você tiver paciência e carinho, eu acho que essa qualidade vai só aumentando um público de qualidade, sabe? E deixa eu te perguntar, então, nesse livro sobre o domínio da justiça, professor, onde que as pessoas podem encontrar, como é que elas podem adquirir o livro e até mesmo trocar uma conversa contigo, né, a partir dessas reflexões, né, que vão estar sendo colocadas aí. Então, pode entrar em contato com o próprio Jusintegra, tá? Quem quiser adquirir o livro. Não é caro, o valor é uma surpresa, mas não é um livro caro. Tem quase 1000 páginas e teve uma crítica até que saiu no Estadão, que é considerado hoje o Atlas da Ressocialização, meu livro, porque não tem um assunto que eu não citei. Os abolicionistas, que é uma corrente que é a favor de acabar com as prisões, eu não sou tão a favor a isso, mas eu cito a justiça restaurativa. Então, assim, é um livro que não deixei nenhum... As jurisprudências, que existe nesse sentido. Que crítica interessante essa, hein? Hã? Que crítica interessante essa, hein? Qual? Super positiva. Essa que tu colocaste, né, de um Atlas, né? Foi uma crítica que eles fizeram, que é o livro mais completo de ressocialização, como o Atlas, né? Aqui você vai encontrar tudo. Desde a função das ONGs, geralmente você vê as ONGs, Nossa Senhora das Graças, sempre com nomes religiosos muito bonitos. Tem ONGs maravilhosas no Brasil, mas tem ONGs também que é uma podridão. Recebe 500 mil de entidades não governamentais e tem ressociando lá, passando fome. Em Itamonte teve um caso desse, de uma ONG que tem lá que ressocializa, os donos estavam ficando milionários e quem estava lá para se reabilitar estava doente, falta de cobertor, sem comida adequada. Então, eu conto a operação, conto a data, mas não falo nomes, entendeu? Uhum. Perfeito. Bom, para a gente estar encerrando esse... É uma coisa ruim. O livro também tem ONGs que são maravilhosas. Eu faço um balanço do papel da mídia, que tem autores que batem muito forte o papel negativo da mídia. Mas jornalistas da área aí também é uma boa leitura. Exato, a mídia tem uma função incrível. A prova dessa é que esse vídeo nosso vai para o YouTube e isso vai gerando. É a mídia. A mídia bem feita é um instrumento maravilhoso. Assim como um violão bem tocado toca o coração. Um violão mal tocado ninguém aguenta ouvir, né? Perfeito, perfeito. Bom, para a gente estar encerrando esse bate-papo, a gente viu aqui, então, para quem quiser adquirir o livro sobre o domínio da justiça, entrar em contato com o Jusintegra. Viu que é para diversos públicos aí que querem construir um pensamento crítico em relação à questão do sistema prisional brasileiro. A gente viu que teve uma crítica aí que considerou o livro como um atlas, né, com tantos assuntos abordados, que conseguiu, então, mapear tudo quanto diz respeito a esse assunto. Para a gente encerrar, professor, queria que o senhor desse uma palavra final, né, de todo esse seu esforço em trazer esse livro para a sociedade, né, e a sua esperança a partir desse conteúdo, da leitura desse conteúdo. Eu vou terminar com uma frase não querendo dar cunho religioso, né? Não é isso, mas eu acho Jesus fala: amai o próximo como a ti mesmo. Só que o próximo, ele não é o nosso cachorrinho, que é tão gostoso de pegar, que é tão fofinho. O próximo não é
a pessoa que te ama. O próximo pode ser uma mulher passando fome na sua porta, que é uma ex-detenta, e que pede para você um prato de comida, que pede para você uma oportunidade de trabalho. Então, vamos tentar não discriminar, não julgar mais, não querer que os outros morram numa prisão, porque esses sentimentos não são bons. O Montesquieu fala que a gente mede uma sociedade pelo nível de compaixão que ela tem. É isso, Sônia. E quero agradecer ser entrevistado por você, que é uma delícia, né? Você é uma jornalista incrível, deixa a gente muito à vontade, e você ganhou um fã agora, com certeza. Obrigada, obrigada. Da mesma forma, o professor Ravi Sabaia lançando o livro Sob o Domínio da Justiça. Ótima leitura aí para que todos, né, possam fazer o seu papel de cidadão, né? De fato, né? Eu acho que você fechou melhor que eu, Sônia. Imagina, obrigada. Agradecer o convite também do Jus Integra nessa segunda edição do Jus Café Completo. Espero que todos tenham saboreado o seu café e saboreado, né, e curtido tudo que a gente conversou nesses 50 minutos. Eu vou mandar um café para você. Então, tá bom. Obrigada, tá, professor? Sucesso, cada vez mais sucesso, e que a gente possa transformar aí o nosso Brasil com mais conteúdo, com mais informação de qualidade. Obrigada. Eu que agradeço. Uma grande honra ser entrevistado por você. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. E obrigada a todos que nos acompanharam aqui nessa live. Um grande beijo, bom restinho de domingo. Tchau, tchau.